Olá! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma conversa desfiada. Hoje a Romes vem falar um oizinho pra gente. E vamos falar com a Manon. A Manon, ela é professora universitária e trabalha com acervos de museus. E aí ela vem falar pra gente um pouquinho sobre a conservação e como cuidar dessas peças e quais são os acervos que existem no Brasil. Deixa eu chamar a Holmes aqui. Miga, vem conversar um pouco. Oi, Manon. Oi, Clara. Oi, amiga, tudo bem? Oi, Ana, tudo Acabei de bem? ver que você Boa botou noite. flor. Relaxa. Boa noite. Ai, boa noite. Que bom estar aqui com as nossas amigas de Não volta. é? Todo mundo Faz tempo, entrando. né? Eu vou ter que mandar o foguetinho aqui pra galera, porque. Manda do seu também, porque o meu Vou do. mandar. Tem pouca gente aqui seguindo nesse perfil. Pois Mas vamos. é, a gente tem que melhorar essa divulgação. Eu acho que a gente precisa fazer uns anúncios aí. Sim, trazer a galera pra cá, porque esse ano a gente começou semana passada, né? Você começou com a Rafa, e tem muito assunto legal. A gente já foi pegando ideias do ano passado, né, de pessoas que não puderam ano passado, até porque são vários fatores que as pessoas não podem, mas assim, gente que pode agora, e aí vai ter muita conversa legal ainda para a gente desfiar por aqui e continuar esse canal de conhecimento, de troca de informação, de profissionais incríveis que a gente tem aqui pelo Brasil e pelo mundo, né, porque nós somos internacionais também. É isso aí. E essa lista só cresce, cara. A Essa gente lista cada só dia tem cresce. vontade de trazer mais gente pra cá. Sim, e esse nosso lugar aqui confortável, querido, né? A gente gosta de compartilhar e gosta que chegue a mais pessoas, né? Tem muita gente que se identifica e que quer estar aqui participando com a gente. Então a gente também quer sugestões, né, de temas de live, que é uma coisa legal, porque assim, eu e a Ana, nós somos as mais empolgadas, a gente quer falar sobre tudo, porque a gente acha tudo incrível, a gente gosta de todo mundo e a gente se diverte, mas a gente também quer que quem acompanhe o canal também dê sugestões, participe com a gente, né? Sim, que é pra gente construir junto, né? Até a semana passada foi bem legal, até. A gente teve bastante gente conversando aqui no chat mesmo a gente chamou alguém pra entrar, mas a galera saiu correndo, né? Mas é Sim, legal porque a galera tem interagido bastante e isso é gostoso pra gente também, né? Faz a gente sim. empolgar um pouco mais. E a gente sempre está atrás de novidade. Então, assim, se numa semana a gente tem uma novidade para a próxima, tem coisas que a gente vai trabalhando meio que semana a semana também, né, para trazer. Então, só continuem acompanhando, divulguem para os amigos, divulguem para pessoas que, independente de ser da moda, tem gente que não é da moda, mas que tem muito interesse, né? Por exemplo, o assunto de hoje é incrível, que é sobre acervos de moda em museus de moda e museus históricos, né? Então, assim, a Manon é maravilhosa. Eu fiz dois cursos com ela, fiquei encantada, tô apaixonada por museologia, pela parte. Eu sempre fui apaixonada pela parte da história dos objetos, não especificamente de história da moda. História da moda eu fui me apaixonar durante a faculdade também. Mas o curso de museologia que eu fiz com ela, eu fiz um de história da moda, né, de moda brasileira, e depois eu fiz o de museologia e assim, louca para chegar curso presencial, porque foi tudo online, para Uhum. poder botar em prática algumas coisas que foram faladas no curso que são incríveis. Então, assim, a moda ela proporciona cada dia mais a gente se apaixonar, cada dia mais a gente descobrir um lugar ali dentro que seja incrível, que a gente fale de coisas incríveis e que a gente aprenda, que a coisa mais incrível no mundo é a gente poder aprender, né? Isso motiva a gente, isso traz muita coisa boa. E E o aí, bom é que isso a gente não precisa parar nunca, né, de aprender. A gente pode fazer isso pro resto da vida, né? sim, sim, é muito bom, muito, muito, muito bom aprender e muito bom conhecer pessoas, né, que trazem esse novos universos, novas histórias pra gente. E aí, para eu não ficar me prolongando aqui, que eu sou conversadeira, eu vou sair para Manu entrar Mas e vou aqui deixa ficar ela entrar um pouquinho com mandando você, para você falar um pouquinho com ela. para ficar falando, para eu ficar mandando aqui para as pessoas. E aí eu vou mandando um convite para todo mundo aqui. E vou ficar aqui assistindo vocês duas, conversando. Ó, a Gabriele falou que a gente é maravilhosa, que ela quer um abraço.
E a Kika falou que a gente pode fazer uma pauta de casos perdidos do mundo fashion. Oi, Manon, boa Oi, noite. Manon. Meninas, oi Romilda, oi Ana, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom, que bom estar aqui com vocês, sexta-feira, já que a gente não pode sair, estamos aqui na melhor companhia, Eu ia fazer um vocês drink, duas. mas aí não deu tempo, porque eu atrasei aqui no banho. Manon, eu vou sair, né? Porque a Ana que vai conduzir a live, mas assim, já te agradecendo por você ter vindo conversar com a gente hoje. A gente já queria você desde o ano passado, da nossa primeira temporada, que a gente é apaixonada pelo seu trabalho. Sim. E Que então, bom. assim, que bom que você pôde tirar esse tempinho hoje para estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês, duas queridas aí. A Ana, a gente fez uma disciplina junto na USP e nós morávamos na Zona Sul, íamos de carro até a USP Leste. Para quem mora em São Paulo, sabe a distância. Lucas. Ficamos amigas de infância, né? Porque toda semana atravessar aquela 2 cidade. horas de trânsito para ir, 2 para voltar, a gente ficou best. Pois é, ficamos a super amigas. E ultimamente também gostei muito de conhecer a Romilda no curso, a gente trocou muito, foi muito bom o curso, tanto de História da Arte, né, que foi na Adelina, e esse que a gente fez de Museologia da Moda, que realmente, quando for presencial, a gente vai poder explorar mais, né? Mas é sempre bom, enfim, conhecer também o trabalho de vocês, da Romilda, que eu não conhecia. E hoje a gente vai falar da importância desses acervos também, né, enquanto pesquisa, esses alunos que estão cada vez mais indo aos museus, desenvolvendo teses, trabalhos, TCCs. Então, eu acho que mudou muito também essa abordagem de ir ao museu, de buscar essas peças. Eu vejo que nos últimos 10 anos tem crescido muito, né? As exposições também de moda. Então, acho que tem bastante conversa boa aí para hoje. Ah, E com aí, quando certeza. for fazer presencial, a gente vem aqui em Brasília, que a gente tem um museu que tem bastante coisa de moda aqui, ó. A gente tinha combinado, lembra, antes da Aham, tá pandemia? na Já está nossa lista, a gente não esqueceu. assim. É, Vai ser pra cá, a gente já tinha combinado, inclusive, lembra? É que veio a pandemia e aí tudo ficou paralisado, né? Então, mas vamos fazer em Brasília, logo, logo. sim. Bora. Então eu vou ficar aqui de fora nos bastidores, né? Como já é de praxe. E boa live para todo mundo. E vou ficar aqui mandando pra galera. Um Obrigada, beijo, Manon. amiga. Um beijo, Tchau. Ana. Beijo. Um beijo, Tchau. amigo. Tchau. Oi, Manon. Conta pra gente, Vamos lá. então, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho sobre... Cara, sumiu o negócio aqui de colocar as fotos. Caramba. A Ana, ela é super moderna, Então, tecnológica, sabe quando nada eu pode coloco uma falhar, porque eu pessoa sempre fui some atrasada. de colocar as fotos? Hã? Quando eu coloco uma Eu sempre fui pessoa, ela atrasada some. tecnologicamente em relação a ela. Ela sempre teve o melhor celular, o melhor aplicativo. Então, Ana, nada pode falhar hoje na nossa Ai, live. ai. Bom, eu vou falando então aqui um pouco, eu mandei umas Se imagens para a apresenta um gente pouquinho, Manon. Fala um ilustrar. pouquinho da sua Ah, sim, formação, da sua bagagem aí com essa questão dos museus, dos acervos. sim, vamos lá. Bom, eu sou professora universitária já há mais de 25 anos, dei aula há muitos anos na Embi Morumbi, na ECA USP, na Santa Marcelina, em moda, assim, desde o início dessas universidades, né? E o que também me chamou muita atenção, né, o que me incomodava muito, é que os alunos não tinham muito acesso, né, às roupas durante o curso inteiro. Então, eu acho importante os alunos que se formem, modelista, estilista, principalmente naquela época era esse o foco, né, da formação, que eles tenham esse conhecimento, né, com acervos. Então, isso foi sempre uma questão para mim, enquanto docente. Depois eu fiz um mestrado também na ECA USP, coordenei lá um núcleo de pesquisa que chamava Núcleo de Estudos da Moda, ainda no ano 2000, início de 2000, que a gente não tinha tantos cursos de moda assim, e foi, na verdade, um embrião para a criação desse curso superior na IASH, né? Então, esse núcleo de estudo foi muito importante, que a gente pôde convidar vários profissionais de fora. Então, foi um período maravilhoso do meu mestrado, e depois eu fiz um doutorado também pela ECA USP, mas fazendo as disciplinas na museologia, né, numa pós-museologia,
interunidades que existem nos museus, e aí eu direcionei toda a minha formação a partir do doutorado para essa área de conservação, que me interessou mais, e aí eu comecei realmente a trabalhar primeiro com a coleção do Ney Matogrosso, dos figurinos, que ele doou lá para o Senac São Paulo, enquanto a gente trabalhava lá, né? A Ana também trabalhava lá, e o Ney doou uma coleção de figurinos maravilhosa, de 220 peças. Foi um trabalho, 220 peças que tem na coleção doada, né? Que são de vários shows. Menos, né? Porque acho que vocês tiveram que fazer uma mega seleção para escolher o que colocar na exposição, né? Na exposição foi bem menos, não foram todas, mas tinha muito adereço de cabeça, né? As peças dele sempre muito complexas, né? Porque ele mesmo que criava, e com muitos materiais de animais, de ossos, de dentes, enfim. E o Senac deu um apoio grandioso ali, criou uma reserva técnica, criou um centro de documentação do Ney Matogrosso. E eu me interessei muito por essa parte também, não só de estudar a história do objeto, a história da moda a partir do objeto, mas também da parte de conservação, porque como eu tenho uma formação também em artes plásticas, é a minha primeira faculdade, eu gosto do fazer, né? Eu gosto de escultura, eu gosto de pintura, de aula de desenho. Então, a questão do acondicionamento, para mim, é quase planejar ali todo um espaço em que aquela roupa vai ficar guardada, e tem que pensar no volume da roupa, na fragilidade. Então, eu me interessei pela parte de conservação, não de restauração, né? Não faço restauração. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com outras coleções depois, né? Ultimamente eu trabalhei no Instituto Zuzu Anjo, nos últimos 3 anos, a partir daquela exposição que teve em São Paulo, né? Grandiosa, no Itaú. Foi no Itaú, não foi ela? Foi no Itaú, foi a ocupação Zuzu, né? Que ocupou os 3 andares. E a partir dali, eles fizeram uma parceria com o Instituto Zuzu Anjo, então eu fiz toda a documentação, né, que é uma parte super importante também, seguindo todos os protocolos do ICOM. Foi uma equipe, na verdade, né, bastante interessante, e a gente fez a documentação, a higienização, o acondicionamento. Esse foi um trabalho maravilhoso, montamos as reservas técnicas, né? E aí eu tenho pesquisado bastante sobre essa questão, né, das roupas no museu, enquanto fonte de pesquisa mesmo, né? Que esse é o interesse que eu acho maior para as faculdades de moda, para quem está querendo trabalhar com criação, principalmente, né? Entender como aquela roupa foi modelada, poder abrir a roupa. Né? As coisas são muito complexas, né? Muda completamente, né? Então, essa assim, meu trajeto nesses 10 últimos anos, eu tenho direcionado mais para a história da arte e para a conservação de acervos brasileiros, né? De coleções brasileiras. E no Museu Histórico Nacional também eu fiz uma conservação de um vestido do século XIX, da Baronesa de Loreto, que eu vou até apresentar agora nesse seminário que eu coordeno, que é um seminário Moda, uma abordagem museológica que a gente faz aqui no Rio com 3 instituições. É a Casa Rui Barbosa, a Escola de Museologia da Unirio e Conservação e Restauração da UFRJ. Né? A gente já faz há 4 anos, só que ano passado não teve por causa da pandemia, e esse ano a gente resolveu fazer online, né? E deu super certo, até para convidar a gente do exterior foi melhor. Enfim, então, a ideia também desse seminário é reunir, né, essas escolas, né, tanto de conservação como de museologia e design de moda, para elas conversarem, porque são as 3 áreas ali que se embicam nessa questão ali. Sim, precisam estar juntas, sim, precisa ter essa troca, né? Então, venho trabalhando com essas questões todas aí, da moda enquanto memória, da moda enquanto cultura material, né? Que é um olhar assim, bem interessante, né? E tem crescido bastante, tenho ficado contente aí. Que legal. Eu adoro essas histórias, né, que você me conta. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho assim pra gente, como é que se formam esses acervos de moda e indumentária dentro dos museus, mesmo eles não sendo museus de moda? Sim. Isso também é interessante, porque muitas pessoas associam
essa questão da moda, estar sempre no museu de moda, né? E, na verdade, a gente tem vários museus importantes que têm coleções enormes, né? Então, eu falo moda, mas é coleção moda, indumentária, né? Coleções mais amplas. Então, a gente tem, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos museus mais antigos e mais importantes, né? Que tem uma enorme coleção, que a gente chama têxtil, né? Importantíssima, e que foi coletada, enfim, no século passado inteiro, mas nos últimos 30 anos eles tiveram uma museóloga, a Vera Lima, que se dedicou realmente a cuidar dessa coleção de moda. Então, ali tem peças importantes de personagens da história, né? Assim, o foco da coleção é mais em função dos personagens da história, né? Porque é um museu histórico, não tanto de marcas de moda como um museu de moda, né? Uhum. Mas a gente pode encontrar ali peças do século XIX, né, desses personagens, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, uniformes da Guarda Imperial, né, até tem umas imagens, né, que eu acho que eu te mandei, de um vestido império. Então, Não você sei me se você mandou, só que eu consegue. criei o rolê, né? Estraguei tudo. Você que é tão Super tecnológico. tecnológica, caguei tudo aqui. Desculpa palavrão, mas eu vou ver se eu consigo mostrar a foto aqui, mas pelo celular não vai dar. Eu vou tentar colocar o computador aqui atrás e a gente vai ver, mas você pode ir falando. Qual é que você pretende Tá. mostrar? Aquele vestido que tá... O vestido império branco, que tem bordado? tem um bordado. Você pode botar no computador e virar seu celular, É entendeu? isso que a pessoa vai fazer, porque a pessoa estragou todo o Paranauê, né? Então, vamos ver Então, aqui, ó. É esse? Então, esse mesmo. Então, eu, no Museu Histórico tem várias peças importantes do século XIX. Esse aí é um vestido império, né? Um vestido, vocês estão vendo aí, branco, todo bordado com fio de prata na barra e nas mangas. E eu acho que é muito interessante quando a gente tem acesso a esse tipo de roupa, né? A gente não vê só assim nos livros ou só na tela de computador, que vocês podem perceber o tipo de bordado, a leveza do tecido, o porquê que essa moda império rompe, né, com toda aquela imagem do antigo regime. Então, a partir de... Deu aí? Vou dar um zoom no bordado. Ah, tá. Então, a partir de uma peça, a gente consegue entender por que é um vestido império, né? O corte dele embaixo do busto, olha a riqueza dos bordados em prata, né? Então, existia uma hierarquia. Quem na sociedade do século XIX podia usar bordado em prata ou bordado em ouro. Então, a gente vai se aprofundando em várias relações sociais também, a partir de um bordado, por exemplo. Por que que, enfim... alguns personagens podiam usar fio de prata e outros só fios de ouro, porque tinham as leis suntuárias que, a grosso modo, tinham acabado na Revolução Francesa, mas existiam vários decretos depois, pós-Revolução Francesa, que continuavam limitando o uso de uma série de coisas, né? Quem Então, pode, quem não pode, né? Exatamente, quem pode, quem não pode. Então, a partir de uma peça, você consegue fazer todas essas leituras, né? E investigando a peça, olhando a peça, é muito mais interessante, porque você pode realmente ter essa percepção que um livro, uma fotografia, não vai te dar, né? E como a gente está falando aqui de profissionais de moda, estudantes de moda, é muito mais interessante que eles marquem uma hora e que tenham acesso a isso, né? É uma coisa que faz parte de um contexto museológico, a pesquisa, atender a pesquisadores, né? Então, acho que os alunos têm que ir mais, realmente, porque cada cidade, na verdade, tem um museu que tem alguma coleção interessante, né? Quer dizer, que no Rio tem Mesmo porque vários. a história foi contada por pessoas, e as pessoas sempre, as suas roupas representavam muita coisa, né? Então, não dá para ignorar esse fato dentro de um museu de qualquer área, né? São objetos que contam Sim. história, né? Sim, exatamente.
Lá no Museu Histórico tem também uma camisa que é muito interessante, que é do período da Belle Époque, né? E que se a gente vê essa camisa fechada, né? Que é a primeira, não, acho que essa aí a gente vê essa camisa fechada, né? Assim, num livro, né? Enfim, num slide, numa tela. Ok, uma camisa Belle Époque, enfim, ela é mais ajustada, ela tem renda, enfim, tem uma modelagem que mais ou menos a gente conhece. Só que quando você abre a camisa, você consegue ver que essa estrutura da camisa ainda é extremamente rígida, né? Então a gente está aí na Belle Époque na mudança do fim da utilização dos espartilhos para a roupa moderna, que vai acabar com toda essa estrutura, né, que apertava e reprimia a mulher, como os espartilhos, as crinolinas. Mas essa camisa da Belle Époque, por exemplo, eu acho fantástica quando a gente tem acesso e consegue ver esse avesso aí da frente, né, que a gente está vendo. A gente vê que aqui ainda tem barbatanas, né? Então, ilhoses. Né? Por fora é uma coisa, por dentro é uma camuflagem, né? Por fora tá uma coisa e por dentro tá toda aquela estrutura que a gente sonhava em abandonar, né? Exatamente. Então, não dá para falar assim na história da moda. As mulheres abandonaram os espartilhos de uma hora para outra. Não, não abandonaram. Foi um processo que os costureiros, os estilistas foram internalizando as barbatanas na própria camisa, já que não podia mais usar o espartilho, vamos dizer assim, né? E mesmo na roupa moderna, por exemplo, no Poiret, que já é considerado um estilista moderno, né? A gente está tendo agora uma exposição no Farol Santander, em São Paulo, e tem um vestido que ele criou para Tarsila do Amaral, inclusive acho que para o casamento dela, e que também eles fotografaram o avesso, e essa imagem não está aí, eu não mandei não. E só para fazer uma comparação, né? Só para fazer uma comparação, que ele que já era considerado um estilista moderno, né, que rompeu com todas essas amarrações, que libertou a mulher, ele ainda usava uma estrutura né, dentro das roupas. A mulher não saía de uma hora para outra totalmente sem nada. Então, assim, eu acho que esse acesso às peças, esse acesso aos museus, esse acesso aos acervos, dá um outro olhar para esse estudante, para esse criador. Já que ele vai criar roupas, eu acho que ele tem que se familiarizar também e com roupas antigas, né? Porque entender de processos, né? Entender de modelagem, entender de aviamentos, né? Eu acho que de acabamento, né? De acabamento, né? Porque enfim, você que é da área também de modelagem sabe o quanto é complicado tudo isso, né? Exatamente. A gente vê que as peças são... Não se tinha técnica nenhuma, mas tinha um olhar apuradíssimo, né? Que conseguia fazer estruturas absurdas. E hoje a gente ainda sente dificuldade com esse tipo de estrutura, né? Então, eu acho que é Sim. muito próximo que a gente desenvolve na modelagem tridimensional, né? Que é fazer uma coisa no corpo. Por isso que a roupa era tão personalizada, né? Sim, e é interessante também se a gente perceber essa questão da modelagem, por exemplo, quando acaba a utilização desse tipo de espartilhos, de corset, de estruturas internas, né, que deixavam a mulher sempre ereta. A gente tem que pensar também que a mulher do século XIX tinha milhões de filhos, né? Diferente de hoje, que tem 1, 2 filhos, elas tinham 14, tinham 8, tinham 10. Quando eu leio isso, eu já quase morro, entendeu? Porque elas passavam metade da vida parindo, vamos combinar, né? Exatamente. E aí o corpo engorda, emagrece, e não tinha academia, então taca lá o espartilho, amarra daqui, amarra dali, porque ela tinha que voltar a ficar linda e maravilhosa, né? De uma hora para outra. Então a gente vê essas mudanças. Pro período. Corpo padronizado, cintura fina, aquela coisa ampulheta, né? No inferno, né? Então, a gente vê que com essa mudança aí da moda moderna, né? Do início do século XX, quando tiram essas estruturas, as roupas, na verdade, principalmente as de alta costura, continuam com alguma estrutura, né? Sim. Então, só conhecendo as roupas de perto e vendo os acervos, eu acho que os alunos têm, os pesquisadores, né, têm uma outra ideia dessa construção, dos tecidos também. Sim.
A Fernanda fez um comentário aqui, ela falou, ó, aí aqui em Brasília tem roupas do Juscelino Kubitschek no Memorial JK. Muito legal de ver essas peças dessa época. Fernanda, a gente vai falar sobre ela, sim. Ela está aqui Sim, na nossa listinha. isso aí. Não, é isso que eu falo. É interessante porque, voltando àquela pergunta que você fez, existem museus históricos, existem o Memorial JK, que é um memorial de um presidente, mas tem todas as roupas importantes que ele vestiu na posse, a faixa presidencial, vários vestidos da primeira-dama, Sara Kubitschek. Então, assim, em várias cidades brasileiras, não vou dizer todas, né, mas várias cidades brasileiras, a gente tem, em alguns museus, coleções importantes, né? Por exemplo, em Juiz de Fora tem o Museu Mariano Procópio, né? Que é um museu histórico também, um dos mais antigos, e tem peças incríveis lá também, de personagens históricos. E as alunas da Universidade Federal de Juiz de Fora têm feito trabalhos fantásticos lá, até de réplicas, de roupas históricas, mestrados, doutorados, TCC, investigação sobre casacas de Dom Pedro. Então, não necessariamente que essas roupas vão estar, porque, na verdade, museu de moda aqui no Brasil a gente tem o de Salvador, né, que é o Museu do Traje e do Texto, que realmente, enfim, dentro do Instituto Feminino da Bahia, né, um instituto que já tem um século, enfim, e sempre foi coletada essas peças, então tem peças interessantíssimas das roupas crioulas também, enfim, de todo o século XX, né, das grandes costureiras baianas que copiavam o Dior, que foi aquela fase anos 50, 60, né, que o Dior era o copiado no mundo inteiro. Enfim, então esse museu realmente é fantástico, não só pelo acervo, mas também pelo espaço expositivo no terceiro andar. Temos aqui também a coleção toda do Instituto Zuzu Ângelo, né, que eu trabalhei lá há 3 anos. Não é só o acervo da estilista Zuzu Ângelo, que é um acervo imenso, que são os vestidos, os desenhos, as estampas, os estudos de estampa, algumas modelagens. Então tem muita coisa no acervo da Zuzu Ângelo, mas tem uma coleção de quase 4.000 peças de criadores nacionais e internacionais do século XX. Então, uma outra grande coleção. Mas fora isso, a gente tem coleções importantes em outros museus. O MASP tem a coleção importante da Roda, em São Paulo. Então, em São Paulo tem vários museus importantes com coleções de moda e indumentária. O próprio Museu Paulista da USP, né, que é um dos primeiros que começa a trabalhar com essa tipologia têxtil, todo o trabalho da Tereza Cristina, desde 94, que ela cria, né, um núcleo de pesquisa de conservação de textos. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar atentas para ver essas coleções em vários tipos de museus, né? Museus históricos, Museu Casa também, como você falou, tem a Casa da Era, que tem uma coleção linda, a Casa Eva Klabin aqui no Rio, e a Casa Emma Klabin em São Paulo, também tem as roupas da família, e são roupas maravilhosas, porque elas só se vestiam com alta costura, então, e também tem roupas feitas por costureiras brasileiras da época, que costuravam para a alta sociedade, enfim. Tem muitos acervos interessantes em vários museus, em várias cidades, né? A gente sabe que esses museus que são das pessoas, por exemplo, a gente sabe que as coleções se formam porque as pessoas doam as roupas, né? Ou a família doa, né? Depois da morte e tal. Mas como é que essas coleções se formam nos museus que não são de moda, assim? Como que essas roupas chegam lá? Qual é o nível de cuidado que elas têm, que elas tiveram, que elas não têm? Quem é que leva essas peças até lá? Por exemplo, o museu, essas peças que a gente mostrou do Museu Histórico. Como que elas chegaram lá? Como que elas chegam? Então, tem peças ali que foram doadas em 1920, 1930, né, esses mais antigos, do século XIX. Algumas peças são vendidas para o museu, e se o museu acha que aquela é uma peça representativa, importante, ela compra. Muitas vezes a família faz doação, como você falou. Eu quero doar para o Museu Histórico Nacional porque eu sei que vai estar bem guardado, que é um museu histórico, enfim, né?
E também, assim, alguns museus compram peças em leilões. Tem muito leilão de peças antigas, né? Um mercado bastante interessante também, né? Então, são essas três maneiras, né? Ou doação, ou compra, E os enfim, leilões. ou compra em leilão. E aí eu acho que, mas aqui nesse Museu Histórico Nacional, eu acho que a maioria foi doação mesmo, né? Porque é um museu muito respeitado, então várias famílias foram doando e o museu avalia se também para ele é importante ou não, né? Porque o museu também tem um espaço de guarda, tem um espaço, tem uma política também do que interessa ou não ter no museu histórico, né? Quer dizer, uma casaca que pertenceu a um barão tal, interessa. Um vestido que foi da baronesa tal, da família imperial, mesmo personagem do século XX, da República, isso tudo interessa, porque vai contar a história ali do país, né? É o mesmo caso do Museu do Ipiranga, que é um museu histórico, né? Então, eles têm, por exemplo, até vestidos da Zuzu Ângelo, mas por um recorte político histórico, né? Pelo papel dela durante a ditadura, pelo desfile protesto político, não porque ela foi uma estilista, senão teria que ter de todos os estilistas, né? Exato. Então eles têm uns critérios, né? Primeiro, de tipo de peça que interessa ao museu, quando é um museu histórico, né? E claro que sempre tem esses artefatos que pertenceram a essas pessoas, um sapato, aqui no Museu da República, tem um pijama que o Getúlio Vargas se suicidou, entendeu? Então, é uma peça importante, né, do museu. E aí tem poucas peças no Museu da República, eu acho que tem um vestido também da Sara Kubitschek, se eu não me engano. Então tem alguns museus que têm poucas peças, né, é claro, do vestuário, mas que têm esse valor histórico importante, né, e outras têm mais, né, aí é de acordo com o critério do museólogo também, da direção do museu, vários fatores, né, que acontecem, né. E nos museus casa, geralmente, é quem era dona da casa. Então, a Eva Clabin, eram as roupas dela, né, da família, enfim. Né? Então, mais ou menos assim que se organiza. E como é que as pessoas podem ter acesso a essas peças? Como é o acesso? Elas estão sempre... Como é que é lá dentro do museu? Você que como trabalha com essa parte de expor, de catalogar, qual é a maior proximidade que a gente pode ter de uma peça dessa? Então, é assim, geralmente esses museus têm as exposições permanentes e, enfim, que aí eles vão trocando as peças de tempo em tempo, que a peça também não pode ficar muito tempo, né, senão estraga, e tem as exposições temporárias, né? Então, por exemplo, aquela exposição permanente do Museu Histórico, não sei se você já foi, é um percurso imenso, tem vários itens de indumentária, de botas, enfim, de capas, de casacos, tem todos os uniformes da guarda imperial, tem os vestidos das baronesas. Então, no meio de tudo aquilo de quadros, eles fazem como se fosse uma cena do século XIX, uma cena do período dos anos 30 e tal. Então, tem várias peças, se a gente for falar de moda indumentária, espalhadas ali naquele percurso grande, e de tempos em tempos eles vão trocando para não estragar aquele vestido, enfim, aquela peça, né? E aí, fora isso, tem o que a gente chama de reserva técnica, que é um espaço totalmente restrito para quem trabalha lá. Porque aí na reserva técnica, as peças ficam em caixas, né, ou em cabides, mas com todas essas regras, né, da museologia, né, de salvaguarda, de acondicionamento, né, um dos cursos que eu dou é esse, realmente, de conservação preventiva e documentação. Então, fica tudo ali na reserva técnica, né, fica catalogado, fica ou digitalizado em alguns museus, você pode fazer uma pesquisa digitalmente, inicialmente, para ver que peças que tem. E aí, se você quiser, eu quero ver esse vestido aqui dos anos 20, eu quero ver essa camisa da Belle Époque. Aí você escreve para o museu, por e-mail, passa o e-mail, olha, eu sou pesquisadora, eu sou estudante, eu queria ver essa camisa tal, aí tem um número lá de documento, né? E aí você marca uma hora, eles trazem a peça, você põe luva, né, que você não pode tocar. Então pode chegar bem perto assim dessas peças. Pode. Porque aqui em pode, Brasília, pode... a noção que eu tenho de um museu de acesso à peça é aquela redoma de vidro, né, que as roupas ficam expostas. A gente não tem nenhum acesso, né? Então, mas ali é uma
espaço expositivo, né? Que aí todo mundo pode ver. Mas, assim, você, enquanto pesquisadora, ou estudante, ou professor, você pode ter acesso às peças que estão guardadas na reserva, né? Que é um número muito maior. Geralmente, o museu é muito maior do que o que está ali, né? Então, você faz esse processo de você marcar uma hora e aí eles trazem a peça. Você não vai poder manusear como uma peça de loja, levantar, tirar da caixa. Uhum. É todo um cuidado, porque as peças já são muito fragilizadas. Eles te dão uma orientação, o que você pode ou não. Aí você leva uma lupa, você pode, enfim, abrir a peça devagar, ou pedir para o museólogo abrir para você ver um detalhe que você queira. Você pode ficar a tarde inteira lá com a peça, os dias que você quiser pesquisar. Entendeu? Só tomar esses cuidados, né? Então, não é uma coisa impossível, como as pessoas acham, né? Mas as peças ficam na reserva técnica, geralmente. Aí, realmente, é um acesso bem controlado. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui de um perfil chamado Modus Modas. Professora, qual foi a peça que você mais se impressionou ao ver pessoalmente? Olha, as peças da Zuzu Angel, na verdade, assim, pela relação histórica delas, né? E pela beleza estética também. Então, essas peças vieram da exposição, naquelas caixas todas que são feitas para transporte, são caixas super especiais, que é uma empresa especializada em transporte de obra de arte que faz. Então, a gente só ia abrindo as caixas de acordo com o trabalho, né, de acondicionamento, de higienização e documentação. E a gente tinha um prazo para acabar, porque era um projeto financiado pelo Itaú. A gente não podia ficar lá a vida inteira fazendo aquilo. Mas cada peça que a gente abria, a equipe inteira ficava assim, ai, como é lindo, ai, olha isso, olha esse detalhe aí. Um dia se passava, mas olha, é lindo, olha, veja. Outro dia se passava, a gente falava, olha, acabou o tempo de adoração a essa peça. Então, assim, aquele vestido do desfile protesto político bordado realmente é muito bonito. O vestido luto também, da própria Zuzu Angel, que ela usa no final do desfile em Nova York, e tem a marca do corpo dela, né? Então você vê, nossa, tem uma história ali forte, né? Tem o colar que ela usou. Então, são peças, assim, realmente que tem uma história muito forte. Então, essas peças eu adorei, assim, ver e trabalhar, mas muitas peças eu me impressiono, não são só essas, não. A da Casa da Era também, quando a gente vê aquela coleção toda das roupas feitas pelo Charles Wolff, que foi o pai da alta costura e tudo aquilo. Então, aí já é aquela outra parte do trabalho minucioso da alta costura também, do século XIX, e aí você fica também, uau, como é que ele fazia isso? Né? Desesperador, né? E Desesperador, você já isso. trabalhou diretamente com o acervo de algum museu ou você trabalhou mais com exposições? Então, com o trabalho de documentação que a gente faz, catalogação, higienização e acondicionamento e criação de reserva técnica, esse processo todo a gente fez no Instituto Zuzu Angel, na Casa Zuzu Angel, né? Lá no Museu Histórico Nacional, eu fiz um trabalho específico de novo acondicionamento e higienização dessa peça do século XIX, que já tinha 15 anos que já tinha sido feito. Então, de quando em quando também a gente precisa refazer, porque tem novos materiais, enfim. E também porque é uma peça importante do museu, é uma das peças mais antigas, de um personagem importante, né? Então, eu faço esse trabalho tanto de documentação como de exposição. Exposição, eu fiz algumas montagens do Ney Mato Grosso, né? Porque teve aquela exposição itinerante, né? Com aquelas cápsulas do tempo. Então, eu fiz lá, até no Senac, lá para Fáustulo e algumas outras também. Montamos algumas exposições também lá no Instituto Zuzu Angel. Quando a gente fez a coleção Carmen Marinque Veiga, a gente fez um seminário com algumas roupas da coleção Carmen Marinque Veiga, né? Então, eu trabalho também com montagem de exposição e conservação, com essa parte toda aí. E como é que funciona essa parte de conservação e higienização? Então, é um processo bem delicado, né? E o texto é o pior dos materiais para se trabalhar, porque geralmente as pessoas conhecem muito papel, ou a parte de telas, de quadros, né? De esculturas. Mas o texto é um material assim, que se degrada muito facilmente, tem a questão das traças, tem a questão
de ter um controle de umidade, de temperatura na sala. A gente tem que usar materiais que não tenham acidez, porque senão amarela, mancha. Então tem que ser só com materiais alcalinos. Então tem uma série de procedimentos, assim, a reserva técnica tem que ter um controle 24 horas também. E aí, quando aquela peça sai para uma exposição, por exemplo, o museu tem que monitorar se a sala que ela está sendo exposta tem a mesma temperatura, a mesma umidade. Então, é um trabalho assim, bastante cauteloso, né? Bastante difícil, assim, né? Mas, então, tem maneiras de você acondicionar melhor, de você ver que o ambiente não tem umidade, você usar o material correto, né? Então, são vários métodos assim que a gente usa. Muito bom. A Maria está aqui, ela fez uma pergunta logo mais acima falando sobre renda. Você tem muita peça de renda. Ela trabalha com renda filé. E ela também perguntou mais aqui para baixo se você já viu algum acervo de rendas brasileiras. Então, tem um acervo de rendas brasileiras no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que até a Vera Felipe, uma professora, acabou de lançar um livro agora. Ah, eu achei maravilhoso o livro dela. A Holmes me emprestou. Está por aqui, peraí, eu vou pegar. É maravilhoso. Eu até quero fazer contato com ela para ver se ela conversa com a gente falando sobre rendas. Vamos ver se ela topa essa... Voltando, esse aqui, ó, Decifrando Rendas. Sim, é lindo. Então, esse é lindo o livro. Você recebeu também? Eu não, porque eu não soube, na verdade. Eu vou fazer o contato com ela para ver se ela topa fazer uma live com a gente. Eu vi a Holmes, da Holmes, eu achei incrível, maravilhoso. A gente fez, ó, tá aqui, a gente fez uma live com ela no início do perfil Museologia da Moda, porque eu achei incrível o trabalho dela de pesquisa e que o doutorado dela terminou na criação desse museu dentro da Universidade Federal, e ela trabalha e é especialista em rendas, né? Então, a gente fez justamente uma live falando sobre isso, e agora ela lançou esse livro, que ela sorteou, não sorteou não, ela enviou alguns, né, para quem... A Romilda tá aqui, quiserem... me bulinando aqui, ó. Eu tenho, você não tem. Não tenho mesmo, eu sou a louca do livro. Eu tenho tudo de livro, quase. Mas você perdeu, porque eu avisei no Museologia da Moda. Se inscrevam, porque ela vai doar alguns livros. Então, agora quem não recebeu, não recebe mais. Boa assídua na internet, não. Estou muito bem nesse quesito. Agora você tem que comprar no Câmbio Negro, porque só tem a versão online agora. E como é um projeto... Eu quero físico. Sou a pessoa do livro físico ainda. Compra no Câmbio Negro. Vê quem quer te repassar. Eu não. Só ganhei um. Ai. A Heloísa está aqui perguntando, alguma referência sobre o bordado como arte têxtil? Então, a gente teve o bordado como arte têxtil, que aí é um outro campo também bastante grande, né? Quando a gente fala de conservação têxtil, aí entra toda essa parte da tapeçaria, da parte de arte contemporânea, né? Feita com tecidos e com fios e tudo isso, né? Mas eu trabalho, na verdade, só com roupas, não trabalho com arte contemporânea, com arte têxtil. O que a gente teve lá de pesquisa, que foi muito interessante, no Instituto Juso Ângelo, inclusive a partir desse vestido bordado, né, que foi desfilado na coleção Protesto Político, esse branco com pequenos bordados. Não é esse foi uma imagem, não, né? O que você me mandou a imagem, não. Não, tá. Não, esse daí foi um outro. Esse vestido, teve uma pesquisadora de São Paulo, ela estava fazendo mestrado na Embi Morumbi, ela estava fazendo uma pesquisa sobre os bordados contemporâneos enquanto protesto político, hoje em dia, né, nesse contexto todo que a gente está. E aí ela foi pesquisar esses bordados que a Zuzu fez nos anos 70, né, nesse vestido, numa época que não podia se falar abertamente nada, então ela, com aqueles bordados, comunicou muita coisa, né, daquela opressão do momento, e foi uma pesquisa bastante interessante, que ela fez essa relação, né, dos bordados da Zuzu Ângelo com esse trabalho de vários artistas, né, contemporâneos que estão usando o bordado também aí para se manifestar, né? Então, a relação que eu tenho com esse universo aí dos bordados artísticos foi essa, né? Enfim, desses que existem na coleção
E não sei se é isso que ela perguntou também, ou se são trabalhos de arte contemporânea, não sei qual é o interesse dela, da pergunta. Também não sei. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso papo dos acervos. Você ficou de contar para a gente um pouquinho sobre os acervos do Zoângel e do Memorial JK, né? Que a gente tem imagens aqui. Você tem mais alguma coisa para falar sobre eles, né? A gente pode colocar, então, do Memorial, nesse seu método. Nessa sua meleca que eu fiz. Método Jara. Vamos lá. Bom, gente, esse Memorial JK, claro, fica em Brasília. Eu acho que quem está aí já deve ter visitado. Tem esse espaço que é muito bonito, que ficam essas vitrines com várias roupas aí da ex-primeira-dama, né, a Sara Kubitschek. E foi muito interessante porque quando eu estava dando um curso na UFRJ de conservação, aí é um outro traje também que está numa outra vitrine, né? É bem bonito também esse vestido. Tem bastante coisa da Sara lá. E além da parte toda da roupa do Juscelino, que eu não coloquei aí, da parte presidencial. Esse é um outro também. É bem interessante. E então, quando eu dei esse curso, teve um dos alunos, ele trabalhava no Memorial JK, e justamente ele tinha ido fazer o curso porque ele queria melhorar um pouco essa parte expositiva, né? Porque ele achava que a iluminação estava muito próximo da roupa, que podia desbotar, podia queimar. Ele queria propor uma nova vitrine, uma nova expografia, né? Então, entra tudo isso quando a gente fala de acervo, né? Não é só guardar na reserva técnica, né? Então, ele queria propor, né, para o memorial, mas depois eu acho que começou a acontecer tudo isso e não foi em frente, né? De propor uma nova maneira de expor esses vestidos, até os manequins também, porque tem manequins mais modernos, mais contemporâneos, né? Não tirando a leitura aí da época, né, do memorial, né, dos personagens históricos, mas a proposta dele era essa. Mas é interessante a gente ver novamente essa questão, por exemplo, do Memorial JK, a gente vai para a primeira-dama, Sara Kubitschek, a gente chega no Denner, que era um estilista brasileiro da primeira geração, que criou muitas dessas peças que estão aí, né, que criava. Então a gente pega o processo do Brasil, que vivia trazendo coisas da Europa, a Casa Canadá aqui no Rio, a Madame Rosita em São Paulo, que as mulheres só queriam comprar roupas europeias, né? E o Denner começa a se impor, e para ele naquela época vestir uma primeira-dama era uma coisa assim, uau, né? É uma aceitação do criador brasileiro, né? Então a gente, através dessas roupas da primeira-dama, a gente vai desfiando todas essas questões de final ali, né? Dessa importação total do modelo europeu de se vestir, de uma nova geração de estilistas, né, que começa a aparecer, Denner, Clodovil e tantos outros aí. Essa mudança também no foco, né, dessa elegância ou não elegância. Então, a importância desses acervos são esses desdobramentos, né, que a gente pode fazer de leituras, né? Então, tem a parte técnica, né, da tipografia, que ele queria realmente melhorar. Eu acho que vale melhorar, porque realmente eu estive em Brasília até aí com você. Não, e acho que mais de 20 anos que eu estou aqui, quase 20 anos que eu estou aqui, e é da mesma forma. Ela nunca mudou, parece que nunca mexeram na peça. Então, o dia que forem abrir aquilo ali, pode ser que não consigam mais mexer, né? Sim. Porque eu acho que realmente essa questão da iluminação é uma iluminação muito próxima, tem umas coisas que eu que não entendo nada, penso assim, gente, isso aí vai dar ruim em algum momento. Porque também os museus tinham essa mesma mentalidade, assim, eles não entendiam o acervo têxtil, eles pensavam no acervo têxtil como um vaso, como uma medalha, por exemplo, que tem ali cheio de medalha dele. Uma medalha você pode deixar em exposição 50 anos, porque um vaso, não vai acontecer nada com aquele vaso, entendeu? Não entende metal. A fragilidade de um material têxtil, né? Exatamente. O material têxtil não, ele se acaba, ele apodrece. Se ficar ali em exposição 2 anos, 3 anos, quando tirar realmente vai desmontar, entendeu? Dependendo do material, né? Se for sintético ou não, orgânico. Então, mas é por falta de conhecimento
dessa fragilidade, né, do têxtil, que se comporta diferente de outros materiais de museu, só que eles colocavam da mesma maneira, né? Então, hoje em dia, claro, já tem muito mais estudos e pessoas interessadas, e conservadores e restauradores nessa área têxtil, até internacionalmente falando, né? Então, as pessoas ficam incomodadas com isso, né? Tanto que esse aluno, que era jovem, já se incomodava com essa questão, que ele era de Brasília, trabalhava, ele falou, não, alguma coisa tem que ser feita, né? Então, a gente tem vários tipos de questões sobre os acervos, né? A conservação, a exposição, os estudos, o que rende disso, as pesquisas, né? Então, são vários assuntos que vão saindo daí, né? Várias demandas, né? Tem uma outra perguntinha que eu queria fazer aqui, que está no meu script aqui, que é assim, você já falou de uma peça que te emocionou, mas teve alguma peça que você achou curiosa, que você falou assim, nossa, isso não faz mais sentido, não sei, alguma coisa que te falou assim, caraca, isso aqui é curioso demais existir ainda, ter existido em algum momento. Eu acho que essa parte toda dessas roupas com espartilhos, essa parte toda dessa roupa mais opressora, né, que a gente chama, isso tudo realmente me incomoda, no sentido que você via que a mulher se submetia ali a um sacrifício muito grande, né? Aquelas cinturas absurdas, né, da época ali, eduardiana, aquela coisa que eu não sei como era possível. Então, aquilo me incomoda nesse sentido, né, da opressão feminina, né, de ter que se submeter a tudo aquilo. E também é interessante a gente ver as camadas de roupas que eram usadas, né? Isso também é muito interessante, porque hoje em dia a gente usa uma camada só, o vestido é um tecido, né? Então a gente vai para o museu ver uma peça do século XIX, aí eram várias sobressaias, aí era tipo um calção, as sobressaias, a crinolina, uma outra saia, até chegar aquela roupa que você vê por fora no quadro, que você acha, aquela mulher só está com aquele vestidinho de seda. Ela está entulhada ali embaixo, entendeu? Entulhada, amarrada, esganiçada. Então, assim, era um programa se vestir, né, para sair, não era uma coisa simples, era complexa. Então, essa quantidade de peças também me incomoda nesse sentido, né? Porque não era simples, era complexo, era incômodo, né? Quer dizer, hoje em dia, se você põe uma cinta apertada, já te incomoda. Imagina aquele monte de coisa te apertando, uma sobre a outra, e avental, e enfim. Então, eu acho que esses tipos de peças assim, me incomodam nesse sentido, né? De imaginar a mulher ali vestida, enfim, e o quanto aquilo era opressor, né? Enfim, então, isso que me assusta um pouco, né? E alguns objetos também, enfim, sapatos, algumas formas também, porque a mulher não podia ter pé grande no século XIX, então meio que atrofiava o pé da mulher. Então, algumas coisas na China realmente que atrofiavam os pés femininos, né? Então, essa parte toda que começa a deformar o corpo me assusta muito, né? Por um ideal de beleza, por um ideal estético, eu acho muito assustador, né? Mas existiu, né? Existiu bastante em várias em alguns lugares ainda civilizações. Existe, né? Então, Oi? em algumas culturas ainda existe, né? Determinadas coisas. Então, sim. É muito forte essa questão, bagagem cultural, né? Nesses tipos de peça. Sim. Sim. Eu acho que sim. A Elo fez um comentário aqui, ela falou, muito simbólico vestir uma primeira-dama. Eu me lembro muito do Denner e do Clodovil, que eles realmente vestiam, né? E aí tem uma pergunta aqui da Holmes, ela perguntou se a luz é a maior inimiga do têxtil. Sim, a luz é uma das maiores, né? Então são três coisas que são assim as piores na conservação. Uma é a luz, né? Então na reserva técnica a gente usa um tipo de luz especial, né? E ela fica apagada, a gente só acende quando a gente tem que entrar para tirar uma caixa ou fazer algum trabalho. Geralmente a gente não trabalha na reserva técnica, a gente tira a peça e leva para uma sala. Uhum. Mas sempre tem que ter um controle de luz. A luz queima de uma maneira irreversível, né? Tem casos até de roupas, por exemplo, que eu já vi, das pessoas vão empilhando em museus e deixam no último andar
em cima da estante, aí tem uma lâmpada perto. E a pessoa fala, não, mas está na caixa, não vai acontecer nada. Queima o tecido, simplesmente queima e fica um buraco. Então, assim, claro que com muito tempo ali, né, de proximidade. A luz é muito complicado. A outra coisa é a umidade, né? Então a gente tem que considerar que aqui no Brasil é super úmido, né? Um país que muitos estados e muitas cidades têm uma umidade imensa, ainda mais aqui no Rio que tem mar, tem praia, tem floresta, né? Então a gente tem que ter um controle de umidade grande dentro da reserva. Eles recomendam em torno de 50% a 55% de umidade, que para o Brasil é um pouco difícil, porque aqui a gente começou, a reserva tinha 80% de umidade. Então, aí você usa vários aparelhos, né, desumidificador e papapá para em Brasília a gente equilibrar. Porque a umidade aqui... Aí pelo menos é seco. Então não vai ter problema da umidade, vai ter problema da luz, da umidade e da temperatura. E o problema é a temperatura, né, também, que a gente tem que colocar, de preferência, ar-condicionado, né, para ter uns 18 graus, 20 graus. Essa é a temperatura ideal para conservar têxtil, né? Então, aqui no Brasil, várias cidades é muito mais quente que isso, né? Então, 18 graus é só, enfim, para o sul, mas mesmo assim, quando tem verão também, é muito calor. Então, tem que ter um equilíbrio dessas três coisas, né? Da umidade, a temperatura e a luminosidade, né? Então, a gente evita ao máximo a luz e põe essa luz especial e trabalha com esse controle de umidade e temperatura, né, na criação de espaços. Aí tem várias maneiras, né, de se fazer isso, né? É muito doido, até porque eu fico impressionada. Até para coleção. Oi? Não, e até para coleções particulares, porque a gente está falando aqui de museu, mas tem muita coleção particular que é imensa, que é importante, que é enorme, que um dia pode até ir para o museu, entendeu? Uhum. E são acervos enormes, assim, né, que a gente conhece. Então, tem muito acervo importante, né, assim, para estudar, para cuidar, para pesquisar. Tem bastante coisa, né? Um campo enorme, né, assim, aqui no Brasil também. Né? Porque é uma bagagem histórica que vai sempre se renovar, né? Então, tem que sempre ter esse cuidado. Sim. Sim, aí tem aquele... Oi? Desculpa, pode continuar. Não, pode fazer. Não, até tem a questão assim, dos novos criadores, né? Que às vezes vão saindo de cena e que teria que ter alguém já salvando esse material, né? Cuidando desse material, porque já faz parte de uma história recente, né? Da moda no Brasil, né? Uhum. Eu lembro que acho que quando a gente estava no Senac teve uma outra exposição, acho que foi do Walter, não foi? Teve do Walter, que teve um projeto dele, que ele doou, né, todos os moldes dele para o Senac também. Teve uma exposição também da cidade de roupas? Teve. A gente fez a exposição do acervo de roupa. No Senac tinha bastante, porque tinha a Modateca, depois teve do Fauzi Hatten, depois teve da Glória Coelho, porque eles doam muito para a Modateca, né, que é um espaço também bem interessante, e aí eles organizavam essas exposições, né, desses estilistas mais contemporâneos. Né? E tem uma coleção também grande de chapéus, que foi o José Gallegos que doou também. Então, eles sempre faziam exposições lá no espaço da biblioteca, que era enorme, lá no Jurubatuba, né? Uhum, maravilhoso. E deixa eu falar que tem outro comentário da Rafa. A Rafa falou que Dani e Codovil também vestiram a Maria Tereza Goulart, que era maravilhosa, que também foi uma personalidade histórica aí. E a Modos e Modas, que eu também não sei o nome da pessoa, que já falou aqui um pouco antes. Professora, você acha que o ensino básico de conservação / museologia poderia ser abordado nas faculdades de moda? Eu acho assim, que conservação talvez não, porque mais na área de conservação e restauração e museologia. Eu acho que os cursos de museologia tinham que ter esse espaço também para falar mais dos textos, né? Como também os cursos de conservação e restauração. Mas eu acho que os cursos de moda, eles podem fazer uma ponte maior com a museologia da moda nesse sentido, de explorar melhor até os acervos que existem na Modateca, explorar como, por exemplo, a gente tem hoje em dia metodologias de pesquisas específicas para fazer leitura de roupa, né, vamos dizer assim, né? Então, como investigar uma roupa? Que tipo de informação você pode tirar dessa roupa? Então, esse tipo de trabalho, não é só mostrar, isso aqui é uma peça do Denner legal, anos 60, fechar. Não. A gente só vê imagem, o que você né? pode... A gente não vê nada
físico, né? Mais Exatamente. Sim, eu acho que nas faculdades de moda, eu acho que pode ter uma disciplina que explore mais essa relação daquele acervo ou que exista lá, ou de acervos desses museus que eu estou falando, que toda cidade, algumas cidades têm acervos importantes, né? Então, não ensinar conservação e restauração, mas ensinar a pesquisar o objeto têxtil. Eu acho que isso falta nas universidades, né? Eu via muito aluno se formando sem ter acesso, não sabia direito o que era tecido, não sabia quase nada de modelagem, né? Quer dizer, e ele vai ser um criador, ele tem que entender disso, né? Quer dizer, design. Você olha uma peça, sei lá, do Balenciaga, você vê ali um design, como é que ele construiu isso, né? Como é que ele... E aí é muito interessante a gente fazer algumas ligações. Por exemplo, nesse curso até foi Arte e Moda, o último que eu dei, que a gente falou dos criadores modernos do início do século XX, né? A própria Madeleine Vionnet, ela cria, né, toda aquela roupa no viés, porque ela quer dar uma roupa, uma cinturada, na roupa, sem ser aquela coisa de usar mais espartilho, usar mais esse monte de coisa. Então, com o corte enviesado e com a modelagem incrível, ela consegue trazer de novo uma forma para a roupa, sem usar aqueles antigos métodos, vamos dizer assim, né? Então, assim, é esse tipo de olhar que eu acho que as pessoas têm que começar a desenvolver nas universidades, né? Como eu posso ler essa peça de várias maneiras, históricas, sociais, a parte de criação, de modelagem, enfim, porque dá para você fazer um estudo de história da moda, por exemplo, com aquela peça, dá para fazer um estudo de modelagem com aquela peça, enfim, uma história social com aquela peça, né? Eu acho que isso ainda falta, então eu acho que as faculdades podiam investir um pouco nessa relação aí, explorar mais esses acervos. Eu acho importante. Né, mesmo... Eu lembro quando eu entrei na faculdade, tinha um livro, que era o livro de história, agora me falta o nome dele, História da Indumentária, História da Moda, que era do Cal Kohler. E lá tem desenho de todas não, mas muitas das modelagens das peças que eles mostram no livro. E nunca foi explorado. Sim. É louco isso. Estava ali disponível e ninguém nunca nem fez um olhar, um questionamento a respeito daquilo. E era um livro que a gente usava como um material didático, né? Sim. E não foi didático, né? Não mostrou pra gente o que era bastante importante para a formação de criadores, né? Porque formar criador não é você só falar de forma, né? Você tem que falar de tudo, né? De estrutura, de acabamento, de processos, de materiais, né? Então, acho que isso falta mesmo, né? Talvez os professores de modelagem poderiam explorar mais isso. E esse livro dele, eu acho... de história. Eu acho incrível esse livro dele, porque justamente ele tem um olhar de um museólogo para contar a história da moda, entendeu? Então, ele traz o tempo inteiro essa questão da construção da roupa. E as pessoas não se dão conta disso, as pessoas só citam ele como história da moda. Né? Mas é um museólogo, na verdade, que faz essa leitura das mudanças ali durante os períodos da história da moda, através da forma, da construção, claro, dos aviamentos, das cores, dos enfeites, tudo isso, né? Mas a preocupação dele não é só falar de uma forma que substitui a outra, né? Mas falar da construção. Eu acho um dos melhores livros de história da moda, justamente porque ele engloba o fazer, né? Isso. Engloba tudo isso, não é só, usava o amarelo, depois usava o preto, estava na moda. Não é isso, né? Eu, como sempre fui curiosa dessa parte de modelagem, né? Ele me chamou muita atenção na primeira vez que eu abri. Lá em 1990, alguma coisa. Manon, a gente já passou aqui do tempo, vários minutos. Então, se a gente deixar, a gente vai longe. Eu só quero fazer algumas perguntinhas rápidas que tem aqui, a gente vê se a gente consegue responder rápido. Claro. Eu acho que é a Júlia, se eu não me engano, que é do Ateliê Sagarana. Como é que é feita a escolha dos manequins em exposições? São feitos de acordo com a roupa ou a roupa, às vezes, é ajustada, se preciso? Não, a roupa não pode nunca ser ajustada. Roupa de museu não é igual roupa de loja. Tem um processo que chama manequinagem. A gente tem que fazer primeiro o corpo do manequim, de acordo com o tamanho da roupa, e depois só colocar a roupa igual uma luva. Maravilhoso. Tem que ser rápida, né? Isso que você falou? Estou sendo rápida. A Jaque perguntou qual o museu no Brasil que você recomenda visitar para ver acervos de moda.
Ah, tem vários, tem vários. Ah, lá na minha tese de doutorado, que está na Biblioteca Digital da USP, eu falo em todos eles. Então, se ela puder dar uma olhada lá, porque tem muitos, né? Então não dá para falar só um ou outro. Em várias cidades Vou tem, em colocar o vários link estados depois tem. no comentário no nosso Tá, post, aí a galera, se quiser acessar a sua tese, já tem esse contato também. tá. É, Eu não sei nem de que cidade ela é, senão poderia comentar, né? Tem Museu Paulista, tem Museu Histórico, tem a Casa da Jaque eu não Era, sei. enfim. Não, não sei. Se ela quiser falar aqui de onde ela é. Tá. Nossa, tem muita coisa, eu não vou conseguir mais. É, na cara. Não consigo nem falar o nome, que é tão complexo. Nakarato. Isso, ela perguntou qual é o nome do livro, porque ela entrou atrasada e ficou curiosa. Ah, do Collor que a gente está Isso. falando? Esse? É. Eu acho que é a história do vestuário, não é? Ou é da É, indumentária? É uma das duas coisas, é do Cal Kohler. A gente coloca lá também nos é. comentários. Hum, então, é isso aí. Eu vou chamar a Rose aqui de volta. Não, não vou chamar porque eu não consigo chamar. Ah, eu consigo, achei o lugar aqui que eu chamo, pra gente se despedir. Vamos ver. Amiga, volta. Vamos falar tchau pra Manon. Porque a gente já passou aqui 10 minutos do negócio. Não sei como não caiu ainda, Não né? cai mais, né? O arquivo, a live Não cai mais? mas também ninguém merece ficar aqui 5 horas falando, né? Que se deixar a gente fica. Que eu Ah, eu não sabia disso, é bom saber. É bom saber que não cai mais. Agora 4 horas. Aí vai ser uma rave, não vai ser uma A gente live. pode ficar 4 horas e a gente pode colocar 4 pessoas. Ah, sim. É das pessoas eu sabia, agora do tempo não. Rome, você vai voltar, amiga? Manon, então eu já vou aproveitar enquanto ela não aparece Sim, e agradecer demais a sua disponibilidade. imagina. Eu sei que eu já te enchi o saco há muito tempo atrás. Recebi vários nãos, mas é porque era para ser especial mais ainda agora que você está toda desenvolta aí na tela. Não, então, vamos falar a verdade. Vários não é porque eu não podia, não é porque eu sou metida, nada disso. É porque eu estava me adaptando a esse mundo digital. Eu estava assim, zero, entendeu? Agora não, agora eu já consigo até fazer uma live com naturalidade, entendeu? Então, eu não sou rápida para você tecnologicamente, eu falei. Então, Então, aí, agora mas voltou aqui para mim o só lugar um onde ano. eu coloco as fotos, ó. Só porque eu convidei mais Sim, alguém e a pessoa não aceitou. Então, enfim. Mas a Homes não vai voltar, não, porque a gente já está bastante tempo atrasada. E a gente vai tá bom. se despedindo, então, agradecendo demais a sua disponibilidade, agradecendo demais a participação Tá de todo mundo, ótimo. porque encheu de perguntas, a gente não conseguiu responder de todo mundo. Mas aí a gente vai marcar a Manon lá no vídeo. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Tá Ela é bom. nunca disposta e disponível. E eu amei. Obrigada. Também. Adorei, Saudade de obrigada. visitar o Rio, pegar uma prainha. Isso, vem me visitar, tô com saudade também. Vou marcar nosso curso em Brasília assim que acabar esse inferno. Vamos. Quem E sabe vamos nos 2022 a gente ver. consegue botar tudo isso em prática. Tomara. Tomara. Tomara, ó. Beijo pra vocês. Adorei, Obrigada. Ana. Amei, amei, amei. Tchau, tchau. Até mais. Também. Beijo. Tchau.